Boa noite a todos. O vídeo está indo ao ar sexta-feira às 18 horas. Serão 2 vídeos a cada mês, que aí eu tenho um intervalo de 15 em 15 dias por vídeo. Eu gravo esses vídeos num dia, eu deixo já pronto e o YouTube lança. Então assim, essa ferramenta facilita muito. Respondendo algumas pessoas que me perguntaram, sim, eu estou lendo todos esses livros. Eu gosto muito de ler livros. E quem veio me perguntar a respeito de ter dificuldades pessoalmente em ler algum livro, eu sugiro que a pessoa, de repente, assistindo um pouquinho menos de Netflix, levando o livro a tiracolo para determinados locais onde ela sabe que vai ficar esperando, sabe que vai passar um momento de tédio, ao invés de se preocupar só em ficar acessando redes sociais, é bem interessante fazer esse tipo de exercício intelectual. Só levar o livro, você para no lugar, você não precisa estar num ambiente, num escritório, numa biblioteca, num jardim, ou no seu quarto, na paz absoluta para ler o livro. Você pode pegar durante o intervalo, num café, ler um pouquinho aqui, ler um pouquinho ali. O que eu costumo fazer muito é isso aqui, eu rabisco os livros, no sentido que eu anoto quando eu estou lendo e anoto nessas páginas aqui, iniciais, eu sempre anoto a página e o que teve de interessante naquela página que me chamou muito a atenção, fora do comum. Eu acho que vale muito a pena fazer isso, até porque eu leio bastante, mas mesmo para quem lê pouco, você acaba que passa um tempo, você meio que, entre aspas, esquece do livro. Mas quando você para e você abre a contracapa aqui, você começa a ver essas informações que você separou, as coisas relevantes, na hora, pum, acende uma luz e você começa a se lembrar, como se você estivesse vendo uma foto e você, pela foto, lembra da diversão que houve aquele dia, do que vocês fizeram aquele dia, com quem você estava, ou do ambiente, enfim. Então o livro é esse aqui, Plutarco, da educação das crianças. Os temas que a gente seleciona aqui são todos relacionados à segurança pública. Uma vez que eu sou um escritor, lancei esse livro aqui, Bem-vindo ao Rio de Janeiro, e que o livro aborda o cenário de assassinato dos policiais no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. É um livro muito interessante, as pessoas que estão comprando, as pessoas que leram, me deram uma informação muito interessante, que estão gostando. Explica, entre outras coisas, como o indivíduo reage, qual arma que ele usa, qual arma que os criminosos usam, ou seja, constrói um cenário em que o sujeito percebe que naquele cenário vai favorecê-lo a sobreviver ou a perder a vida dele. Então isso permite com que, ainda mais com a difusão do esporte, do tiro esportivo, as pessoas que estão indo para o stand de tiro, carregam arma de fogo, se forem abordadas no Rio de Janeiro, na nossa cidade, é bala. O bandido vai fazer questão de matar essa pessoa, tá? Isso é uma realidade do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem uma característica muito peculiar, porque o Rio de Janeiro ele costuma lançar as tendências dos outros lugares do país, tá? Então, assim, infelizmente, algumas tendências são bem negativas, tá? E essa tendência vai acontecer. O país vai, com certeza absoluta, vai ficar cada vez mais violento. Com certeza absoluta, vai ficar cada vez mais perigoso. Quando você tem contato com esse tipo de material aqui, ó, vai fazer um milagre na sua vida, você vai virar um expert em uma série de coisas que garantam que nunca vai acontecer nada com você? Logicamente não, aqui não tem nenhum idiota, nem eu trato as pessoas que leem meus livros assim, nem as pessoas que colaboraram com esse tipo de estudo, muito menos para quem forneceu um material para fazer esse tipo de estudo, que foram homens de honra que estão enterrados hoje em dia, tá? Então, assim, não tem muito o que falar, mas eu acredito que, obtendo esses elementos, a gente pode observar, primeiro, para quem faz o exercício jurídico, você pode levar um livro desse até para um tribunal do júri.
quando você nota que o policial é assassinado com mais de 20 disparos de arma de fogo, você automaticamente inviabiliza o argumento de por que deu mais de um tiro? O artigo que aborda a legítima defesa no Código Penal, ele fala que você tem que agir moderadamente usando os meios necessários, mas você está em legítima defesa na sua iminência e durante ela, e você só sai da legítima defesa uma vez que seja cessada a agressão. Então vamos lá, um exemplo real: o sujeito está progredindo, encontra um criminoso portando um fuzil. O policial dispara no criminoso, o criminoso cai. Só que ele está com uma bandoleira. Está com a bandoleira, ele cai e continua com o fuzil. Aí vamos observar sobre dois aspectos diferentes. Se o indivíduo morreu, o policial disparando nele, porque o policial não tem como saber que ele morreu, o policial só viu que ele caiu. Não tem como saber que morreu. Caiu, fechou os olhos, ou está com os olhos abertos, o policial não tem como adivinhar isso. Se o policial dispara naquele indivíduo e o indivíduo está morto, é um fato atípico, porque você não tem como matar um morto. Tá? Então não é nada juridicamente. Se o policial dispara e aquele sujeito está vivo, aquele sujeito ele se manteve na posse do fuzil. Ele deitado ao chão, ele tem uma excelente posição de tiro. Então a legítima defesa permanece. Então são algumas coisas que a gente tem que observar, o livro fala disso, mas hoje a gente está aqui para falar de Plutarco, da educação das crianças. Então, basta dizer que é um grego antigo. Então, por si só, como tem, botar-se os pilares da civilização ocidental, se a gente for olhar a parte filosófica toda veio dos gregos, a parte jurídica dos romanos, a parte religiosa, que estruturava a família, veio dos judeus, e judeu no sentido amplo, né? Porque se você observar que até Jesus Cristo era judeu, então assim, foi o elemento que foi fechando, né, essa civilização judaico-cristã. Então, esse sujeito aqui, Plutarco, grego antigo da região de Queroneia, ele viveu entre 40 e 120 depois de Cristo, ele viveu 80 anos. Aos 20 anos ele saiu dessa região que ele nasceu e ele partiu para outras regiões da Grécia para poder ganhar mais cultura. Ele era de uma família obviamente abastada, era um aristocrata, e havia essa possibilidade. Ele chegou a ser sacerdote de Apolo no templo de Delfos. Então assim, educação da criança se relaciona diretamente com segurança pública, acredito eu, tá? Apesar de, como eu já fiz uma resenha de outro livro, Mentes Criminosas, tirando as dúvidas sobre as mentes criminosas. Deixa eu ver se o livro está aqui. E não está à mão agora. Está ali na biblioteca, mas não está agora em pronto emprego. Tá? Esse livro demonstra claramente que há uma equação entre o sujeito escolher o crime, o sujeito permanecer no crime, ou o sujeito resolver levar uma vida decente. A equação não é só moral, é uma equação econômica também, econômica. E acredito eu que com uma educação bem favorecida, estruturada moralmente, veja bem, a educação não é meramente um ato formal. Você consegue observar cursos universitários hoje em dia, estudos acadêmicos, de troço tão grotesco, que realmente a gente fica... Eu estava vendo outro dia, Imperatriz do Maranhão, ia ter algo sobre o lado feminino do homem, uma discussão assim, totalmente descabida para uma tese, para um debate intelectual, assim, uns troços... Porra, tem tanta coisa importante para ser discutida até que se chegue nessa baboseira aí, que eu acredito que esse tipo de tema não vai levar a Imperatriz do Maranhão a um status de reconhecimento internacional. Acho que inclusive está maculando a imagem do local. De qualquer forma,
essa educação não sendo estritamente uma educação formal, mas tendo um aspecto moral de você formar o indivíduo, como Platão dizia que educação é a arte de formar homens, né? O Plutarco, ele aqui ele não fala especificamente, ele não discorre tratando de uma conceitualmente, ele não faz isso. Mas de qualquer forma, ele coloca coisas muito importantes. Falando de Platão também, Platão inclusive chegou a falar de educação de criança no famoso livro A República, né? Então ele coloca aqui que a educação ela tem que se relacionar com a virtude. Ele menciona a virtude falando 3 aspectos da virtude: natureza, razão e costume, tá? Então a natureza seria o que teria nascido, se desenvolvido naturalmente com o indivíduo. A razão seria durante esse aprendizado, e o costume, tá? Que o costume seria justamente você exercitar as virtudes, tá? Diariamente. Então, tem até uma frase que eu anotei aqui, que Plutarco falava que caráter é um costume de longa duração. Então veja só que interessante. Esse tema é todo... E esse livro é muito leve, muito tranquilo de ler. Os livros dos gregos antigos, muitos deles são bem assim... Parece estar conversando com alguém. Eu imagino que seja mesmo um professor sentado debaixo de uma árvore, com os alunos sentados em volta, e ele vai conversando com esses alunos. Ele afirma que essa filosofia, essa arte da filosofia deve ser ensinada desde a adolescência. Ele ressalta que é muito importante para o homem, na escolha de uma mulher para ter seus filhos, ele fala da importância, ele já inicia falando isso, da importância do aspecto moral da mulher que vai ser mãe dos seus filhos. Então veja só que interessante. Se você escolher uma mulher com a moral, vamos colocar assim, com a moral questionável, hábitos morais questionáveis, não estou falando nem de deploráveis meramente questionáveis, já ocasiona um problema, tá? Já ocasiona um problema devido ao que a gente chamaria hoje de bullying. Na época, obviamente, não tem esse termo, não faz sentido. Observa também que a educação dessas crianças que ele fala, da forma como ele trata, ele era um educador, são crianças que vão formar uma elite que são chamados os cidadãos da Grécia. Então a Grécia ainda tinha um sistema de servitude, né? Então é um grupo aristocrático que comanda essas cidades-estado. Então não é qualquer criança. A educação pública, esse conceito de educação pública, à época não existia da forma como a gente entende, entendeu? Não era todo mundo que se educava. Você educava as pessoas que queriam virar cidadãos. Os outros você educava de uma forma diferente. A educação não era formal assim, né? Então, separei uma frase interessante de Eurípides. Ele fala que quando a base da linhagem não é fundada com retidão, é forçosa a desventura dos descendentes. Então olha que interessante. Ele fala também de um episódio de um rei Lacedemônio, um rei espartano, que resolve não dividir o espólio de guerra, resolve ficar ganancioso com os seus soldados, e ele é deposto. É um livro muito leve. Eu costumo separar nota de 0 a 5, sendo 0 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta. Eu acho que esse livro é um 5. Para quem tem filhos, para quem participa de educação e para quem também, se você por acaso não é acostumado a ler e quer começar a ler, quer ter contato com alguma parte da filosofia da Grécia Antiga, tem curiosidade, o livro é muito leve, pessoal. É um livrinho muito tranquilo. Lê ele rápido, você lê esperando uma consulta médica, você lê na fila de um banco. Não sei nem se tem mais fila em banco, né? Eu acho que tem, eu sou dessa época. Às vezes eu vou pessoalmente à agência e minha
Minha gerente fala, cara, você não precisa vir aqui, você pode acessar o aplicativo, mas enfim, fazer o quê? Voltando aqui, tem uma parte muito interessante, uma passagem que ele fala de Sócrates. Sócrates falando sobre Xerxes, ele fala exatamente assim: não sei como ele obteve virtude e educação, pois a felicidade está nisso. Quando falam da grandeza de Xerxes, não sei como obteve virtude e educação, pois a felicidade está nisso. Ou seja, Sócrates tem uma defesa clara de que a felicidade está na virtude e na educação. Então a gente estava conversando outro dia sobre felicidade, alegria e prazer, né? São 3 conceitos diferentes e basicamente o que a gente encontrou ali de conceito é que a felicidade é quando você exercita algo perante a sua comunidade, perante outras pessoas, algo que seja duradouro. Então que é uma obrigação sua perante outras pessoas que te torna repleto em si. Ainda que você esteja triste naquele momento, então você vai fazer o teu trabalho de cabeça erguida, você vai chegar num nível grande de satisfação pessoal e as pessoas vão ficar interessadas por isso, caso você faça bem feito. E prazer seria aquele negócio mais momentâneo, que você não necessariamente precisa dividir com alguém. A alegria já haveria uma necessidade de dividir, teria um caráter de durar um pouquinho mais. Então, enfim, a gente estava falando disso. Então, Sócrates falava disso, falava que a felicidade está na virtude e na educação. E aqui Plutarco menciona a virtude, mais uma vez, como natureza, razão e costume. A razão nesse sentido que a gente entende como aprendizado. Então, natureza, razão, aprendizado e costume. Então, ainda tem isso, sabe? Ele menciona outros gregos que com certeza a gente conhece, ou de nome, ou de feitos, entendeu? Aí ele fala também um troço interessantíssimo aqui, interessantíssimo. Eu vou explicar esse trecho aqui, ó, porque ele fala que as crianças, olha só, ele fala que isso é interessante porque a gente ouve isso, a gente vê isso em vários filósofos, várias pessoas, vários pensadores em diversos campos, desde o campo militar até o campo meramente educativo. Então ele fala que a gente deve conduzir por exemplo e que a gente deve evitar ficar trepudiando a pessoa tanto em público quanto na intimidade. Ele fala que os elogios são muito úteis, né? Ele fala que esses maus tratos também, ele fala que uma coisa que ele é contra é a violência física contra crianças. Então ele é contra, eu imagino obviamente que a violência física contra as crianças na Grécia Antiga não era você dar uma palmada, tá? Isso é uma coisa que não tenho relatos históricos nesse sentido, a não ser da cerimônia espartana aos 7 anos de idade, mas eu acredito que o negócio lá não devia ser muito. Então ele fala, é melhor você fazer um elogio, uma crítica, é muito importante a forma como você se posta na frente da criança, você ser um bom exemplo. Pô, o livro é fantástico, Eu não sei como esses livros não entram no currículo escolar. Pô, vai ser muito interessante ler isso, enquanto criança ainda ou quanto adolescente. Então, mais uma vez, recomendo o livro, 5 eu dou 5, tá? Tem vários trechos aqui divertidos, engraçados, fala de Sócrates, Platão, vários outros, Eurípides, vários outros filósofos gregos. O livro é esse aqui, Plutarco, da Educação das Crianças, tradução de Maria Aparecida de Oliveira Silva, Edipro, é a editora. Espero que tenham gostado da resenha, espero que tenham gostado dos esclarecimentos que eu fiz. Mais uma vez, eu leio todos esses livros, tá? Não pego outras resenhas para fazer, não. Eu gosto de ler, não dá para ver muita Netflix quando você está lendo tanto, mas dá tempo para ver Netflix também. Não dá para ver aqueles seriados grandes, mas volta e meia eu vejo um filmezinho. Então, tem o meu livro aqui também. Outra coisa que eu ia falar.
Eu ganhei 2 livros recentemente de um amigo que foi para Cuba. Então, How Can the War on Drugs Be Won? Como a guerra contra as drogas pode ser ganha? A Response from Cuba, uma resposta de Cuba. Drugs and Lies, Two Aggressions Against Cuba. Drogas e mentiras, 2 agressões contra Cuba. Então, são do mesmo autor, Juan Francisco Arias Fernández. Acredito eu que seja Então, em inglês o livro. Eu acredito que ele deva morar ainda em Cuba, mas a publicação tenha saído em inglês como mais um instrumento de ataque aos Estados Unidos. Não acredito que deva haver exclusivamente verdade, deve ser uma arma de desinformação, mas é interessante também a gente ver todos os pontos de vista, porque é capaz de ter alguma verdade aqui, capaz disso aqui ter alguns detalhes. É óbvio que em Cuba, com o regime comunista instaurado, eles não vão permitir que você fume maconha na rua, não vão permitir que você tripudie a polícia, eles não vão permitir que você fale mal de Fidel Castro, ou de quem quer que seja daquela família deles lá. Falar mal do poder no governo comunista pode ser punido no campo de concentração. O cara vai 20 anos na plantação de tabaco lá, sei lá, canavial, sei lá que porra é essa. Então, acredito que nesses locais, obviamente é uma rigidez maior é mais rígido, como é que fala, não a lei em si, porque as penas elas devem ser mais ou menos a mesma coisa que aqui, mas eu acredito que deva ter uma execução penal bem difícil. O próximo livro que eu vou, deixa eu ver se eu acho aqui, o próximo livro que vai entrar até o final do mês, acredito eu que seja esse aqui, é Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, que é o debate do Alexandre Dugin e do professor Olavo de Carvalho. Esse livro aqui é bem interessante também, estou gostando muito, é um livro pesado, mas é divertido, e basicamente é esse debate, um debate que foi feito online, que durou mais de um mês, então onde um falava uma coisa, outro falava outra. Eu acho interessante isso aqui para colocar que o Diogo Pesce falou, que é a corrupção do ciclo cultural. Então, eu acho que isso aqui é bem interessante nesse sentido, desse comunista Dugin, que apareceu como chefe desse movimento eurasiano aí, e do professor Olavo de Carvalho, daquele jeito dele, né? Que alguns conhecem e muitos admiram, e outros detestam. Então, creio que seja o próximo. Espero que tenham gostado, deixem um like, comentários, e quem tiver alguma sugestão, pode fazer de algum livro. Quem quiser me dar um livro de presente, vou ficar super animado, vou fazer questão. Esse aqui eu sou muito agradecido, o amigo me deu 2 livros, ele inclusive foi o cara que me ajudou a escrever meu livro, ele me deu esses 2 livros do Juan Francisco Arias Fernández. Vou lê-los com certeza, vou fazer o review, mas como já está rolando mais ou menos uma sequência, eu não vou interrompê-lo agora. Acho que o próximo livro vai ser esse dos Estados Unidos, a Nova Ordem Mundial. Está com a leitura bem avançada já. E já fiz várias anotações. Então quem tiver alguma outra sugestão pode mandar, senão eu vou continuar no meu trâmite normal, botando os livros que eu acredito que possam acrescentar nessa área da segurança pública. Boa noite a todos, espero que tenham gostado. Dá um like, comenta, compartilha e dá um alô. Pode falar até mal, qualquer coisa, mas vai ficar bom. Um abraço.